Eu lembro de um juizeco que certa vez ele disse numa palestra, sabendo que isso seria televisionado no Jornal Nacional depois, ele disse que Caixa 2 é pior do que corrupção. E segundo o juizeco, Caixa 2 é pior do que corrupção, por quê? Porque a corrupção vai para o bolso do político, essa é a lógica do juizeco. E o Caixa 2 vai para eleger o político corrupto, então traz mais males à sociedade o Caixa 2 do que a corrupção. Pois bem, essas foram palavras de um juizeco que hoje é ministro da Justiça, de um presidente que, quando candidato, comprovadamente usou Caixa 2. Esse candidato diz que gastou 2 milhões na campanha dele, mas pelo menos 1 milhão a mais veio de Caixa 2 do fundo partidário, fora o que podem ter vindo de dinheiro roubado de candidaturas laranjas. Eu já vou falar sobre isso. Eu acredito que você já deve saber quem é o juizeco em questão e quem é o candidato em questão. Eu vou falar sobre isso, mas se você é contra esse juizeco e esse candidato, inscreva-se no canal, curta o vídeo e espalhe para todo mundo, para que todo mundo saiba das falcatruas dele, porque quanto mais gente aqui curte o canal, mais isso vai aparecer para outras pessoas e mais gente influente vai ter acesso a isso para também compartilhar, para que todo mundo saiba as falcatruas desses bandidos. Agora eu vou falar sobre o Caixa 2 do Bolsonaro, que foi denunciado hoje. Uma matéria de um portal chamado Vortex denunciou o Caixa 2 do Bolsonaro e mostrou as provas. O Bolsonaro disse que gastou apenas 2 milhões na campanha presidente dele e que esse dinheiro foi todo doado por apoiadores do Bolsonaro, enfim, pelo gado dele ou por gente que foi enganada e que hoje já não está mais com ele. Mas é mentira. A matéria mostra claramente que o Bolsonaro usou 1 milhão do fundo partidário. Não sabe exatamente quanto, mas quase 1 milhão do fundo partidário o Bolsonaro usou em forma de Caixa 2, ou seja, ele não declarou isso para a Justiça Eleitoral. Eram gastos que o PSL, a coordenação da campanha do Bolsonaro e o PSL juntos, eles tiravam esse dinheiro de uma conta do fundo partidário e eles pagavam diretamente despesas da campanha. Então, é dinheiro não declarado, é dinheiro que foi para a campanha e realmente não foi declarado. Isso é crime. Isso é crime, isso dá 5 anos de reclusão se o crime for pego. Mas a gente sabe que no Brasil ninguém nunca foi e ninguém nunca vai ser preso por conta disso. A não ser algum petista algum dia, porque a gente sabe que a justiça ela só serve para prender quando é do PT. Quando não é, aí ninguém vai preso. E um dos indícios é que o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, ela pagava serviços como o jingle da campanha do Bolsonaro, que era um jingle chamado Muda Brasil, foi pago mais de 70 mil reais com dinheiro do fundo partidário, não declarado. Advogados do Bolsonaro foram pagos com dinheiro do fundo partidário, não declarado. E aí eu gostaria de saber o que o juizeco, que hoje é ministro, teria a dizer sobre isso. Ele não disse que Caixa 2 é pior do que corrupção? Então, o político corrupto eleito por meio de Caixa 2 está aí, é o chefe dele, e o juizeco continua sempre calado. Aliás, sempre que ele se pronuncia para defender o chefe. Eu lembro que quando esse juizeco, agora vamos dar nome aos bois, vai? Quando o Sérgio Moro foi escolhido para ser ministro da Justiça, ele disse na Globo, eu lembro disso, da cara dele, que sempre quando ele mente, ele afina a voz. Ele disse com aquela voz fina dele, ele disse que ele não seria um defensor do Jair Bolsonaro no Ministério da Justiça, não, que ele iria investigar tudo de todo mundo e que ele não aceitaria ordens ou nada que o Bolsonaro fizesse para passar por cima dele no Ministério da Justiça. Passado 1 ano desde a indicação dele e 10 meses desde que ele é ministro, a gente sabe que aconteceu o oposto. Quando a Polícia Federal do Rio de Janeiro estava investigando o Flávio Bolsonaro, o Jair, presidente, trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio sem sequer se consultar com o Sérgio Moro. E ainda falou do lado do juizeco, falou assim, quem manda sou eu, não é ele. E o Sérgio Moro ficou ali com aquela cara de que é sempre o que ele faz. Quando o Bolsonaro foi acusado no caso do Laranjal, o Sérgio Moro foi ao Twitter, ao Facebook, às redes sociais para defender o Jair Bolsonaro. Ele que tinha dito que não seria um defensor do Bolsonaro, foi lá defender o Bolsonaro no caso do Laranjal do PSL. Por quê? Porque na época ficou provado que parte do dinheiro que o PSL, no caso o Luciano Bivar, presidente do PSL, e o ministro do Turismo, que até hoje é ministro do Turismo, não foi, ele foi indiciado, tem provas contra ele, mas até hoje ele continua lá, um ladrão no ministério. Quando saiu esse caso, o Sérgio Moro disse que
Não, não tem problema, o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. E olha, eles pegavam dinheiro de candidaturas laranjas de mulheres, porque o fundo partidário exige que 30% do dinheiro seja para candidaturas de mulheres. Eles faziam candidaturas de fachada, gente que não teve voto algum, teve pouquíssimos votos, davam notas fiscais frias, aí já é outro crime. Tudo isso para quê? Para embolsar dinheiro público do fundo partidário e parte desse dinheiro ia para a campanha do Bolsonaro. Só que a denúncia de hoje mostra que a campanha do Bolsonaro gastou esses mais de 900 mil pagando despesas do Bolsonaro de dinheiro não declarado, o que é crime, o que pode levar à cassação de chapa, pode levar à prisão de Bolsonaro, de gente do PSL, dos envolvidos. E mostra que parte desse dinheiro ia para ex-assessores do Bolsonaro. Um ex-assessor do Bolsonaro, que trabalhou por 11 anos com o Bolsonaro, ele abriu uma empresa. Poucos dias depois dele sair do gabinete do Bolsonaro, ele abriu uma empresa e ele prestava serviços à campanha do Bolsonaro. E uma coisa curiosa é que ele só prestava serviços à campanha do Bolsonaro, a ninguém mais. E a prova está aqui. As notas fiscais que ele emitia eram notas fiscais sequenciais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, uma empresa que presta um serviço emite uma nota fiscal. Vamos supor a nota fiscal 15 de 2019. Aí vem outra pessoa, contrata o serviço, a empresa emite uma nota fiscal, essa vai ser a nota fiscal número 16 de 2019. Ele tira a folha, próxima vai ser a número 17 de 2019, depois 18, 19, 20 e assim por diante. Quando uma empresa presta serviço a várias pessoas, você está com a nota fiscal número 15, fulano que contratou a empresa está com a 16, eu contratei a empresa de novo, eu tinha a nota fiscal 15, agora eu tenho a nota fiscal 20, porque ele já prestou serviço para 4, 5 outras pessoas nesse meio tempo. Só que a empresa do assessor do Bolsonaro só prestou serviços para o Bolsonaro. Todas as notas fiscais eram em números sequenciais, todas, e não tinha nota fiscal nenhuma, nenhum número pulado, ou seja, uma empresa talvez de fachada, a gente não sabe isso, eu não posso falar isso, teria que haver uma investigação para prestar serviço ao Bolsonaro, à campanha do Bolsonaro, sendo sempre paga com dinheiro público, dinheiro do fundo partidário, dinheiro que o Bolsonaro em campanha mentiu que não usou esse dinheiro e depois da campanha mentiu que não usou esse dinheiro. Não faz nem 3 semanas que a Folha mostrou que dinheiro do Laranjal do PSL abasteceu a campanha do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro disse que a Folha estava caluniando e disse que gastou apenas 2 milhões na campanha e repetiu a mentira. Ele repetiu a mentira e agora parece que não. Que além dos 2 milhões que ele gastou em campanha que foram doados pelos bolsonaristas, ele também pegou 1 milhão do fundo partidário, não declarados. Aí está o crime, porque se o Bolsonaro pegasse o dinheiro do fundo partidário do PSL e declarasse esse dinheiro, aí não tem problema algum, aí não é crime. Vejam bem, ele cometeu crime para ser um mentiroso, porque é um mentiroso compulsivo. A gente sabe que o Bolsonaro é mentiroso compulsivo. Hoje apareceu uma matéria de que só esse ano, desde que ele assumiu a presidência, ele falou 415 inverdades, 415 informações distorcidas ou completamente mentirosas foram ditas pelo Bolsonaro. E olha, a gente tem 10 meses de governo, então menos de 300 dias desse ano ainda, então é mais de uma vez por dia o Bolsonaro mente. E ele mente muito. E a diferença de um mentiroso compulsivo para uma pessoa que mente uma vez ou outra por necessidade é que o mentiroso compulsivo mente mesmo quando não há necessidade de mentir. E o Bolsonaro não tinha necessidade alguma de mentir, ele podia falar, eu gastei 2 milhões na minha campanha e mais 1 milhão do fundo partidário. Fim, declarava tudo, não tinha crime. Mas não, ele tinha que ser o paladino da honestidade. Lembram disso? O Bolsonaro falava que ele era o antipolítico, que ele não ia usar dinheiro público, que ia acabar com a mamata, que ia acabar com tudo, com um fundo partidário, com dinheiro público em campanhas. E aí ele mentiu, porque 1/3 da campanha dele foi paga com dinheiro público. E agora que ele é presidente, ele está tentando aumentar o dinheiro do fundo partidário de 1,7 bilhão para 3,4 bilhões. Ele vai dobrar, até um pouco mais que dobrar, porque não é 3,4 bilhões, vai ser 3,5, 3,6 talvez. Então, ele vai dobrar esse fundo partidário para quê? Para que no ano que vem, ele no Partido Novo dele, ele está tentando de tudo para levar pelo menos uns 20 ou 25 deputados para um Partido Novo, para que ele possa embolsar esse dinheiro, que agora é o dobro do que era antes. Então ele vai ter aí 100 milhões, 150 milhões na mão para ele administrar e, a gente sabe, roubar do jeito que ele quiser, porque as técnicas de roubar dinheiro ele pode aprender até com os
ex-amiguinhos dele do PSL, o pessoal que ele dizia que confiava tanto, que eram amigos dele, que ajudaram na campanha e que usavam candidaturas laranja. Aliás, candidatura laranja, agora o TSE diz, caça a chapa inteira. Então, se o Bolsonaro tentar usar candidatura laranja, a gente já pode saber que a denúncia tem que ser feita nos 6 primeiros meses depois que a eleição acabou. A gente vai investigar e a gente vai denunciar se tiver candidaturas laranja, para que eles sejam caçados todos, porque não pode mais ficar essa impunidade. O Bolsonaro faz o que quer. Ele usa dinheiro ilegal. É ilegal porque não foi declarado. Veja bem, isso é a pior coisa. É ilegal só porque ele não declarou, porque ele é um mentiroso. E aí é crime, dá 5 anos de reclusão, dá cassação de chapa. Ele usa dinheiro ilegal do fundo partidário. Ele rouba dinheiro do fundo partidário por meio de candidaturas laranjas para abastecer a campanha dele. Fora as outras falcatruas do Bolsonaro, que a gente sabe que ele fazia rachadinha nos gabinetes, tanto dele, quanto do Eduardo, quanto do Flávio e do Carlos Bolsonaro, e eles pegavam dinheiro de assessores, muitas vezes de assessores que nem sabiam que tinham sido contratados. Por exemplo, a família inteira da ex-esposa do Bolsonaro foi contratada pelo Flávio Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro como assessores, e quando uma reportagem da revista Época foi até eles, perguntou, vocês já trabalhou ali? E a pessoa disse, não, eu nem sabia que eu estava empregado nesse lugar. Eu ganhando 9 mil por mês, como assim? E aí fica claro o crime. Eles pegavam os dados da pessoa, RG, CPF, tudo, cadastravam essa pessoa como assessor, cadastravam uma conta bancária deles mesmos e eles embolsavam 100% desse salário. Isso é claro, vários deputados fazem isso, vários. E no Brasil, com tanta corrupção, não há investigação, não há nada, ninguém é punido. O Bolsonaro, todo mundo sabe que ele fazia isso, ele até hoje é presidente. Ninguém é nunca punido, a não ser que seja do PT. Se fosse do PT, aí teria sido punido, já estava preso o Bolsonaro, a gente sabe. O Lula não precisou nem de prova para ser preso. Agora, a estratégia do Bolsonaro vai ser tentar jogar toda a culpa no PSL e tentar falar que, olha, isso abasteceu a minha campanha, eu fui o maior beneficiado disso, mas eu não sabia de nada. A culpa é do PSL. Eles é que são bandidos, por isso que eu quero sair do partido. Veja como é que é a narrativa do Bolsonaro e veja como é que o gado bolsonarista, o gado, como eu digo, não são todos os bolsonaristas, é a maioria, aquele núcleo que vai atrás do Bolsonaro, não importa o que ele faça. O gado bolsonarista acredita nisso. Ele vai dizer, ó, apesar de eu ter sido o maior beneficiado, apesar de eu ter sido eleito presidente com esse dinheiro ilegal todo, é culpa do PSL, não é culpa minha, viu? Eu sou honesto. E aí o gado acredita mesmo com todos os indícios de outros crimes do Bolsonaro, com ligação com milícias, as milícias virtuais que servem para acabar com a reputação de quem quer que tente fazer frente ao Bolsonaro e tudo mais. Mesmo assim o gado vai acreditar. O nosso dever é fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Então, compartilhe esse vídeo. E ó, não adianta só compartilhar em grupos no WhatsApp e no Facebook. Vá ao Twitter de pessoas influentes, de gente que tem muitos seguidores, e começa a compartilhar os vídeos lá e manda eles, ó, compartilha o vídeo do Thiago dos Reis, que eles compartilham para milhares de seguidores. E aí mais e mais gente vai ver essas informações, vai ter acesso a isso, e a máscara do Bolsonaro vai começar finalmente a cair, porque quanto antes cair essa máscara, mais rápido ele perde apoio. E a sangria dele, ele já está em sangria, ele já é um presidente decorativo, ele já não aprova mais nada, inclusive ontem à noite ele fugiu do Brasil, ele vai ficar 12 dias na Ásia aí no Oriente Médio fazendo sabe-se lá o quê. Por quê? Porque ele não quer ficar no Brasil com toda essa turbulência. Então, vamos espalhar a informação, gente. Gostou do vídeo? Curte, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar. Falou!